mostrar? É minha. Tudo bem, fala que é sua. Mas tem a ver? Botei a outra cabecinha aqui. Quer degradar, não quer degradar. Não, já sai pra lá. Sai pra você. Tô vivo. Ah, tá bom. Vamos lá, vamos convidando aqui. Não, entrou aqui. No meu. Então você aqui só. É pro Tá bem, convidado. né? Tem uma pessoa aqui online. Olá, Lúcio! Tudo bem, querido? Como tá você? Olivia, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Lúcio! Lúcio também. Outro Lúcio entrou, Faria. Onde está o Enio? Enio Scaff, Enio Scaff. Enio que não entrou ainda. Vou chamar ele, tá? Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos visitar o ateliê do Enio. Hoje também trouxe aqui umas esculturinhas para mostrar, que não são minhas, mas que eu queria mostrar. Olivia, tudo bem, Olivia? Ângela. Bareta. Dale. Entrando aqui, estamos aguardando o Enio aparecer. Lula. Dale, Lula! Que bom te ver, querido. Fique aí que você vai conhecer uma figuraça aí, viu? É isso aí, estamos juntos. Tá aguardando aqui o Enio chegar. Eu vou acabar tocando um pouquinho. E aí, ó, já chegou também o Guilherme, o Júlio. Dali, Júlio. Fala, meu chapa. É isso aí, Lula. Estamos aqui aguardando o Enio, ele deve tá entrando. Hoje vamos visitar o ateliê dele, que fica aqui em Pinheiros, bem próximo aqui, né? E é um lugar que eu vou sempre, é demais lá. Aguardando o senhor Enio. Dale! Tudo bem, Enio? Ainda não apareceu você aqui na tela. Então, você não apareceu a imagem. Você, eu estou te ouvindo. Você está me vendo já? Eu não estou te vendo ainda. Não, minha conexão está ok. O pessoal está vendo. Mônica, você que acabou de entrar, está vendo o Enio e a mim? Alguém poderia nos informar? Júlio, sabe dizer se o Enio está aparecendo para você, que ele não está aparecendo para mim. Já toco daqui a pouquinho, um pouquinho mais, Lúcio. Não, ó, estão dizendo aqui que você não está aparecendo. Só eu. É. Então faz o seguinte, Enio, sai e entra de novo. Oi, Helena, Guilherme. Estamos aguardando aqui. Opa! Apareci? Surgiu? Agora Ah, tá. surgiu. Então foi a Rony aqui, a milagrosa Rony aqui que fez Pronto, fez um fez milagre. Ô, galera, fez. dessa vez, eu confesso que nós já nos encontramos, eu e ele. Acho que foi a pessoa que eu mais encontrei depois da quarentena. 3 vezes agora, terceira vez, depois, Verdade. É verdade. nesses lives, né? E Uhum. dessa vez eu pedi para ele muito que ele fizesse um encontro
dentro do ateliê dele, que é um programa que a gente faz sempre aqui em São Paulo. Chega alguém de São Paulo, alguém de fora de São Paulo, qualquer coisa, a pessoa tem que fazer vários passeios. Tem que ir no Ibirapuera, tem que comer o pastel na feira e tem que ir no ateliê do Enio Schiaffino. Isso é coisa do Israel. Ele sempre faz isso. Ele sempre diz assim, Enio, posso passar por aí com 2 amigos que vieram da França, não sei o quê? Eu digo, pode, Israel, pode. Você me lembra, Israel, aquele poema do Bandeira, conhece? Irene Preta, Irene Boa? O poema do Bandeira. Muito bonito, que diz assim, Irene Preta, Irene Boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene no céu. Licença, senhor Branco e São Pedro Bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Você é a minha Irene. A Sônia, hoje com o público muito seleto, hein? Entrou aqui a Nani, sabe a gaúcha? Sabe a gaúcha, claro. Nani, que foi no teu ateliê, pronto, está aí com a gente. Claro. Tá a Mônica Gutmann, tá o Júlio, o Guilherme, o pessoal do Sotero, etc. Tá muita gente. Agora, deixa eu acabar minha apresentação. Então, realmente, o ateliê do Enio é um ateliê que, vamos dizer, você volta àquele ambiente que a gente sempre imagina de um ateliê de um pintor. Ou seja, uma casa abarrotada de pinturas, um espaço agradável próximo ao cavalete, onde a gente senta para falar, conversar. Quem já foi, lembra muito bem. Então, hoje eu queria primeiro, se você conseguisse dar um panorama aí do seu ateliê, para que as pessoas vissem um pouco, eu te agradeço. Vou tentar. Ó, estou fazendo essa tela. Deixa eu ver. Não está aparecendo, peraí. Eu tenho a impressão que você consegue virar a imagem. Você consegue virar no seu celular. Tá bom. Tem ali um iconezinho que você aperta que ele vira. Ele vira, mas não está virando, viu? Não está virando, não. Está virando. Será que o assistente Rony não resolve, não? Rony! Vou chamá-la. Rony! Tá, enquanto isso, vai se virando aí. Vai gostando do seu jeito. Bom. Dali, Marcelo. Tá vendo? Tô. Bom, isso aqui eu quis fazer uma cidade vazia, totalmente vazia, e um pouco a tragédia do nosso momento. Pode virar. Você aperta aqui, ó. Pois eu apertei e não deu. Agora sim. Agora deu. Como sempre, a Rony resolve. Tá. Então tá aqui, ó. Tá? É isso aqui. Isso aqui que eu estou fazendo. E depois temos, então, aquele que é conhecido, que é bem conhecido, que é uma visão de Praga. Quando eu estive em Praga, me impressionou muito a cidade, e que realmente é kafkiana. Aqui uma partida de futebol. Uma partida de futebol. Eu cheguei a seguir, aqui é o inferno. Não sei se dá para ver. Dá para ver aí as almas indo lá. Tá? Agora, Enio, mostra o ambiente um pouquinho para a gente. Tá. Assim, só o todo. O pessoal tem ideia isso. Porque aqui dá para ter ideia. É um grande corredor, repleto de quartos aí. Embaixo tem um outro espaço onde é a sala, mas aí tem um espaço muito grande. Né? O espaço aqui. Vamos ver se eu consigo. Israel, você sabe que uma coisa que é interessante, que eu constatei, e que alguns amigos me disseram, você é um grande repórter, viu? Se você tivesse trabalhado no jornalismo, você seria um mestre, como você é na escultura. Mas como repórter, você é muito bom. Aqui agora é uma... Esse quadro é demais, hein? Mostra esse quadro, Enio, em detalhe aí. Vira a câmera, que você entortou a câmera aí. Tortei a câmera? Isso. Tá. Agora mostra ele em detalhe. Isso aqui é uma cena. Essa cena aqui
Vai lá, conta aí. É a cena da violência. Eu chamo de ordem e progresso. Aqui, eu vou focá-lo, está o protagonista da grande cena. Está aqui, está aqui. Está aqui o protagonista, que para mim é o capitalista, que está vendo toda essa desgraceira. Aqui é um combate entre policiais, que estão à esquerda, mais ou menos na obscuridade, e aqui os supostos traficantes mesmo, atirando. Que é essa guerra não declarada que existe no Brasil, né? E que, para uma amiga minha, que uma vez eu falei com ela sobre isso, ela me disse, olha, essa guerra, na verdade, ela só tem um lado dos atacantes, que é o lado da polícia. Não é bem verdade, eu acho que não é assim, porque Agora, as vítimas, em todo caso, estão aqui. De uma mãe, a filha já acabou de ser atingida, de um outro rapaz que estava no meio, do outro que vai ser morto, certamente, de uma criança chorando, e aqui um camarada atirando, e lá os outros fugindo, e a polícia em peso atirando também. Ou seja, é povo contra povo. Essa é uma guerra civil, não declarada, que eu acho que nós estamos vivenciando, e que, numa certa medida, se acrescenta agora a essa quarentena, a esses tempos sombrios aqui que nós estamos sofrendo e que, enfim, nós não sabemos como é que vamos sair disso, né? Ó, aqui... Deixa eu comentar aqui um negócio, Enio, só um pouquinho. Pode. Volta aí para o quadro. Só para as pessoas terem ideia, qual a medida desse quadro? Esse quadro tem, eu acho que 3 metros por 2 de altura, mais ou menos isso. Então, ele é um quadro muito grande, só para as pessoas terem um pouco ideia do tamanho. E só comentar algumas coisas aí, Enio, também. Tudo bem. Só comentar algumas coisas agora. Seguinte, a pintura do Enio sempre tem uma relação muito viva com os momentos que a gente está passando. Então, via de regra, na época das passeatas, do enfrentamento que houve na rua, também muitas pinturas dele tinham esse tema. E também tem, obviamente, temas que são temas mais ligados de certa forma, mitologia, a coisa cristã também, é um certo universo, que é um universo que advém da literatura e da cultura de um modo geral. Aqui, no caso, dessa leva mais ligada à atualidade. Tem um outro quadro seu, não sei se está aí, que são as das passeatas. Está por aí, Enio? Eu acho que não, acho que ele está enrolado e eu ainda não desenrolei. Mas olha aqui, ó. Tem esse aqui que talvez diga também um pouco desse momento. Dá para distingui-lo ou não? Não muito bem. Se você chegar mais perto. E o que é? É um fuzilamento. Nas vilas pares, com as pessoas vendo a pessoa sendo morta. Eu acho que há um viés jornalístico. Para quem não conhece muito a pintura do Enio, vocês reparem aí que ele vai pintando aí as molduras vão fazendo parte da pintura, né? Ela meio que desaparece. Aqui, ó, que bonito, olha esse aspecto que ele usa, a pintura vai embora em relação... Essa tem uma história interessante. Por que a história dela, Enio? Essa aqui é a Susana e os Velhos. Sabe aquele episódio da Bíblia? Do Velho Testamento? Em que os velhos estão espiando a Susana tomando banho e eles querem transar com ela e ela diz, olha, eu não quero, eu sou uma mulher casada, tal. E daí eles começam a gritar e dizem que um homem estava com ela e que ela era uma adúltera. Daí um rapaz que
tinha certamente algum amor por ela, tal, mas resolveu, pediu ao sumo sacerdote da época, que iriam julgá-la, se ele podia interrogar os dois velhos separadamente. E ele os interroga e pergunta para um: aonde você viu ela transando com um homem, tal, com outro homem? E o sujeito diz: debaixo de uma figueira. E daí ele chama o outro, sem que um soubesse da versão do outro: e aonde você viu ela transando com outro homem? Debaixo de uma tamareira. Eu não sei. Alô? A interromper um pouco, vocês me perdoem, vamos ver se ele consegue retornar. Eu vou, as falhas técnicas eu vou fazer um som de fundo para esperar. Não é? Então, nós que sabemos disso muito bem, achamos que os velhos, pelo menos, têm o direito de. Ah, é? Parou? Mas já voltou. Já voltou, Já voltou. Enio. Já voltou, Já voltou. já voltou. Voltou. Então, eu conversando uma vez com o Samir, um amigo meu, que tem uma casa de um hospital de pessoas, de velhos, que é o Premier, ele me disse: Enio, você deveria fazer uma palestra sobre o direito da sexualidade que os velhos têm. E que é a pura verdade, né? Quer dizer, nós temos os velhos temos também esse direito e tal, e eu acho isso uma coisa muito boa. Enfim, depois tem... Veja outros que têm a ver com essa temática, Enio. Com a temática de quê? Da mulher? Com essa temática bíblica ou histórica. Olha, esse aqui é um quadro, eu fui visitar uma amiga minha, numa casa de repouso. Eu não sei se ela está viva ainda, mas era uma amiga, uma senhora judia, que quebrou a perna e os filhos disseram: mãe, não dá para você continuar sozinha em casa. E ela então para essa casa, e eu fui visitá-la e eu fiquei muito impressionado com esse quadro, mas ele não está aparecendo, não. Ah, ele virou. Agora apareceu você. Você está apertando aí os botões. Agora Isso, voltou. de novo, voltou. Pronto. Tá aqui. Então eu fiz esse quadro, um asilo. Lá no fundo estava um camarada que foi crítico musical durante muitos anos, eu não estou me lembrando do nome dele agora, mas eu fiquei muito penalizado vendo ele lá na solidão deste. Voltou para mim, mas quando eu tirar os panos, que é uma escultura que eu fiz a propósito do Camões, que eu acho que eu vou usar até essa escultura. Parou? Assumindo. Agora eu vou. Tá. Eu acho que você vai ter que descer, Enio, que lá a conexão lá embaixo é melhor, viu? É? Deixa eu só mostrar, vamos ver se você consegue ver. Vocês conseguem ver aqui a escultura. Consegue? Aparece? Lógico. Parece. Esse é o Camões, que tem a ver com as ilustrações que eu estou fazendo para os Lusíadas. Mas, enfim, você acha então que a conexão lá embaixo é melhor? Então eu devo descer, é isso? Que sim. Se você... Aproveita, vai descendo devagarzinho aí, o pessoal vai vendo esse quadro aí lá. Esse aqui é a tampa. Ó. Dá para ver? Dá, lógico.
A pintura. É uma cena mitológica. É a cena mitológica. Exatamente, é a cena mitológica. Tá? Aqui é uma cena de tortura. Aqui é uma cena de tortura. E aqui é uma cena de tortura, relembrando a recente ditadura militar, que eu acho que está começando a ser construída aí com esse governo que aí está, que eu acho que daqui a pouco vamos voltar de novo a essa repressão. E aqui, um quadro que eu... Uma festa, lembra, Israel? Foi uma festa na minha casa quando você trouxe vários franceses para cá e eu resolvi comemorar a história com a cena, fazendo aqui uma cena do baile que se seguiu, a festa que se seguiu, a visita deles. Não é? Acrescentando aqui a minha neta e o meu filho lá no fundo. Não é? Dá para ver, não? Dá para ver, sim. É? Tá bom. Vê um pouco, está um pouquinho embaçado. E agora... Agora, Henrique, Sim. se você assumisse a antiga posição que tivemos, a gente conversa um pouco. Porque como Pois é, tá então um vamos pouquinho... assumir. Tá. Tá me vendo agora? Volta. Agora, se você puder Voltei. sentar ali, a gente papeia um pouquinho sobre a pintura. Tá. Tá, eu vou me sentar. Vou me sentar, vou mais ou menos confortável. Tudo bem? Mas, Henrique, deixa eu aproveitar então, para te perguntar umas coisas assim que eu particularmente tenho curiosidade assim. Eu acho que tua pintura é uma pintura assim, a priori, é uma pintura difícil, porque ela é uma pintura que exige uma série de coisas do espectador. Que ele tenha algum tipo de efetivo interesse em pintura, né? Ou seja, é uma pintura que está muito embasada na própria história do feitio da pintura, né? Tem muita informação sobre a pintura em si. Né? Depois, ela tem também enredos, que são enredos complexos, que, de certa forma, se enriquecem à medida que você se aprofunda dentro do que se passa ali dentro efetivamente. Né? E, por outro lado, tem também a novidade, né? Ou seja, a novidade que é o fato de que sempre o que é original, que é muito particular, ou seja, que a gente não tem muitos ganchos de referência, sempre é mais difícil de se aproximar, né? Por outro lado, também, quem se habitua aí na tua casa, a primeira vez, sempre que você leva alguém, a pessoa fica ali, né? São cores, informações, é difícil. Né? Depois de uma, duas, três vezes, a pessoa começa a ter realmente se habituar e usufruir, né? E fluir muito. Você concorda com isso aí? Eu concordo. Eu acho que, inclusive, o meu quadro, o meu ateliê tem quadros demais. Eu acho que tem quadros demais. Ele é muito poluído. Mas eu não tenho opção. Quer dizer, é o único lugar que eu faço isso, o único lugar que eu tenho para pintar. E como eu pinto muito, eu pinto todos os dias, invariavelmente, principalmente aos sábados, domingos e feriados, como eu já te disse. Então, a minha pintura, e como ela é muito... Você mesmo é quem diz isso, como ela é muito densa, como ela tem muitas coisas, muitas informações, as pessoas normalmente ficam um pouco perdidas, ficam um pouco atônitas e talvez até assustadas, porque é uma temática porque são várias temáticas que aparecem ao mesmo tempo. E nesse ponto, talvez isso se explique pelo meu viés de um jornalista que trabalhou durante muitos anos em jornais e que, portanto, tem uma necessidade quase que visceral de se comunicar com a realidade. Eu acho que isso
ela tem muito isso. Ao contrário de você, por exemplo, que é uma pessoa que pega uma temática e fica trabalhando naquela temática e fazendo variações sobre o mesmo tema de uma forma fantástica, né? Quer dizer, você fica naquele mundo plástico, trabalhando muito sobre aquele mundo, sobre aquela figuração, por exemplo, das mulheres que você tem e que aparecem de diversas formas, e você inventa a ponto de a gente também ficar um pouco atônito no teu ateliê. Eu mudo muito, muito de assunto, talvez por esse viés jornalístico, entende? Que me acompanha. Assim. Uma pergunta que eu também eu fiquei aqui comigo na cabeça, né? É interessante, né? A gente sempre, quer dizer, eu não sei, eu até certo momento trabalho muito com expectativas de coisas que eu quero realizar e a gente fica com aquelas coisas na cabeça, etc. Você está agora em pleno momento criativo que você está trabalhando nas ilustrações como chama? Os Lusíadas, do Camões. Então, mas você está com planos futuros em termos de pintura? O que você está querendo pintar, querendo se dedicar após as Lusíadas? Você tem alguma coisa? Então, já comecei, porque eu tinha medo, porque os Lusíadas, na medida em que é um poema renascentista e que pede muito a você uma certa fidelidade à temática, não é? Isso, ou seja, pede a você muito uma adesão e um estudo muito grande sobre o tempo que você passa a ilustrar, porque o ilustrador ele é, no fundo, um escravo do texto, ele tem que servir ao texto. Ele não pode. É claro que ele aduz ao texto a sua visão, não é? Mas ele tem que se manter preso principalmente no caso do Camões, aquele poema, esse poema maravilhoso, é uma coisa fora de qualquer propósito esse homem ter feito o livro. Eu acho que ele deve ter levado uns 10 anos para fazer, ter uma unidade estilística muito grande, e você mesmo ter que buscar essa unidade estilística adequada ao poema. Quer dizer, você não pode fugir daquela temática. Então, depois disso, eu fiquei muito preocupado, eu pensei, como é que eu vou voltar à minha pintura, independentemente dessa coisa da ilustração? Como é que eu vou fazer? E passei, então, logo de imediato, quase que de forma muito, muito, muito rápida, de me jogar numa tela e de tentar pintar, então, essa coisa da tragédia que nós estamos vivendo, que é a quarentena, né? Que é uma cidade vazia, fica a pergunta se as pessoas estão mortas e só sobraram os edifícios, as casas, né? Os edifícios abandonados, as ruas abandonadas, desertas. Então, para exprimir essa solidão que a cidade hoje oferece. Você hoje passa por São Paulo, por quaisquer das capitais brasileiras. Eu vi outro dia umas imagens belíssimas do Recife, e tudo vazio, como se a cidade, como se os homens tivessem desaparecido da cidade. Então é isso que eu estou tentando pintar. Agora, Enio, uma pergunta assim, que acompanha o seu trabalho e gosto muito da sua pintura, né? Eu me lembro quando eu te conhecia, sei lá, 15, 20 anos atrás, não sei exatamente, você tinha uma pintura que evocava muito um colorido e uma liberdade que, ao mesmo tempo, parente do expressionismo, mas também muito ligada ao próprio impressionismo, ou seja, efeitos de cores, muito coisa. Então, eu imagino que naquela época você devia também estar envolvido com aqueles artistas, não? Você conseguiria dizer assim quais foram os pintores
quais são os pintores que mais te impressionam, e que te impressionaram e que mais te impressionam ainda? Quais os pintores? Eu acho que há aquele momento que você me conheceu, foi o momento em que eu comecei a ver o expressionismo alemão, o neofigurativismo que tinha surgido na Alemanha naquele tempo. E aquilo me impactou muito porque era exatamente um tema que depois, sobre o qual depois nós conversamos muito, que era essa necessidade que a gente tinha de saber desenhar, ou de procurar saber desenhar, ou de buscar o desenho, a pintura, e ligado, portanto, à pintura tradicional, mas, por outro lado, mudando essa pintura tradicional e fazendo dando uma nova abordagem a essa pintura. Então, aquilo, naquela época, eu me lembro que quando eu fiz aquela exposição, que eu tenho a impressão que eu acho que foi no Soteropolitano, não foi? Foi feito no Soteropolitano, né? E eu me lembro que o Júlio Valverde, o dono do Sotero, que, aliás, você fez uma entrevista excelente com o Júlio, ele disse assim: Enio, eu tenho um amigo meu aí, baiano, que quer falar com você, que gostou muito da sua pintura. E eu fui falar com você. E você foi uma pessoa assim, que me impressionou muito, porque eu perguntei: Israel, você se apresentou para mim, o que você achou? E você cruzou os braços e disse: amei. Foi o maior elogio, talvez, que eu tenha recebido na vida, porque depois eu conheci a sua pintura. E você dizer que amava, isso transformou, para mim, foi um elogio assim rasgado, que eu tive que aceitar como uma coisa muito benfazeja. Diga. Continua amando. Eu acredito. Mas você é muito fiel, você é muito fiel aos seus amigos. Mas você não falou dos pintores. Eu queria saber dos pintores sim, que mais te enchiam o coração. Quais são os pintores que realmente como a gente costuma dizer, né? Como não foi eu que fiz aquilo, né? Bom, Os pintores que realmente enchem. vamos pegar os pintores, digamos, primeiro do passado, né? Eu, há muitos anos já, eu venho olhando para ele com uma profunda admiração e com aquela mesma ideia que o Rubinstein tinha do Mozart, sobre o qual eu falei outra vez, que ele disse que não imaginava o mundo, a vida sem Mozart, que é o Tiziano. Eu até discuti algumas vezes com um amigo meu que gosta muito de pintura, e ele dizia: mas eu não acho o Tiziano todas essas coisas. E ele foi dizer isso para o Volpi, e o Volpi disse para ele: bom, é claro que você não gosta, porque você não é pintor. De fato, ele não era pintor, ele é compositor. E ele disse: mas isso não é que o Tiziano é um pintor para pintores. Então a gente fica olhando para aquilo tudo e fica admirado como é que ele era. Bom, isso para falar do passado, né? Eu acho que a gente muda muito, né, de opinião ao longo dos tempos, né? Então, Tiziano, digamos, para falar de um pintor clássico da Renascença, de uma unanimidade, esse pintor realmente é admirável pelo colorido, pelas soluções que ele dá, aquela temática tão forte, por exemplo, do Velho Testamento, ou do retrato, essa coisa toda. Agora, modernamente, eu me impressiono muito alguns pintores, como, por exemplo, Kiefer. Me impressiona muito um pintor como o Iberê Camargo. Outro dia eu desdisse tudo que eu pensava sobre Portinari. Eu acho que Portinari foi um grande pintor, realmente. Foi um grande pintor, apesar de uma coisa que, apesar da maneira, né? A maneira no sentido que com que surge o maneirismo, digamos assim, né? Apesar da maneira do Portinari. Mas tem muitos outros, né? Um desenhista como o Glassman, por exemplo, é insuperável, né? Ou o Geld como gravador.
É realmente Agora, extraordinário. você acha que qual pintor, quais pintores influenciaram mais o seu trabalho? Os pintores que mais me influenciaram, eu acho que, humildemente, veja, humildemente, eu tenho a impressão que, eu olhando muito pro Tiziano, eu tentei ver algumas soluções dele, digamos, essa é uma influência, digamos, escolástica, que o meu trabalho teria. Mas eu acho que me influenciaram mesmo, de fato. Eu tenho a impressão que esses alemães, sabe? O Lüpertz, eu acho que o Kiefer, eu acho que o Baselitz me influenciaram muito, muito assim, neste sentido. Mas eu acho também que o Iberê Camargo, eu acho que o Grassmann, eu acho que a sua escultura me influencia muito também. Eu acho que a sua escultura me influencia. A pintura do Mirinho e do Daniel são a gravura do Daniel, eu acho que me impacta bastante, e a do Mirim, do Valdomiro Santana, também é outra que eu admiro, além da sua própria escultura, não é? Agora, você sabe, eu tive recentemente, eu tive a sorte de ir ao Prado algumas vezes, né? Uhum. E realmente é um museu especial, né? Para a pintura dos pintores, eu acho que o Prado é realmente. E cada vez que a gente vê uma coisa, né? Lá tem muito Tiziano, né? Realmente, eu acho que as grandes escolas estão super representadas, né? E dessa vez eu tomei um choque com a pintura do Bosch, que eu Do não, Bosch. a gente se impressiona muito com o imaginário dele, né? E como eu já vi várias vezes Delícias do Paraíso, aquelas coisas todas, eu já vi algumas vezes. Dessa vez eu fui com um aquarelista, o Guilherme von Bloch, que é argentino, mas está morando na Como é o nome Espanha. dele? O Guilherme von Bloch. É um Guillermo amigo meu. Bloch. Bloch. Von Bloch. Bloch. Von Bloch. Ah, bom Bloch. Ele, então, eu estive com ele lá no Prado e a gente, muito falando de cores, rapaz, as cores do Bosch são assim um negócio que você não acredita. É de uma... Mesmo. E realmente você fica muito impressionado, a gente fica muito impressionado com o tempo, com essa coisa, porque a gente se habituou muito a... Peraí, não mencionei um que eu acho fundamental. Goya. O Goya, eu ia falar dele agora. Tá bom. Né? Porque justamente uma das coisas que mais me impressiona quando você vai nesses museus é justamente a gente que se habitua a trabalhar com a tinta do tubo, né? A tinta pronta. Quando a gente vai nesses museus, a gente encontra, e se a gente está prestando atenção em cor, né? A gente encontra cores que são cores inimagináveis. As cores não são as cores que a gente vê em tubo, não tem nada a ver com tubo. Que a gente dispõe, né? Então a gente vê, por exemplo, o Bosch realmente é aqueles verdes, meio, sei dizer se são pastéis, os vermelhos do Bosch, são coisas muito únicas, muito únicas. Então, e depois, realmente, quando você tem ali à disposição uma tríade, como existe lá no Prado, Velázquez e Goya, você tem ali três universos muito diferentes, muito particulares cada um deles, e cada um com um universo de cor, de sentimento, de expressão. E realmente o que mais impressiona no Goya é essa coisa, esse quase mal feito, é uma certa displicência no pintar que é aparente, né? É aparente. É É algo que aparente. assim, ele fez isso aí de má vontade, não é possível. Então, existe um despojamento no fazer ele constrói uma maneira de fazer tão única, tão própria, e que é tão cheia de defeitos, eu diria, né? Que ninguém vai copiar aquilo. É ridículo copiar um Goya. Ninguém pode copiar um Goya. Goya é realmente único. Eu acho isso muito impressionante, porque eu acho que depois que as coisas estão consumadas, estão lá no museu, já se
já se mastigou aqui nos séculos, é muito fácil ver, né? Mas eu acho que a grande dificuldade de todo artista, de certa forma, é que avança em lugares que nem ele mesmo sabe. Quer dizer, acho que o artista que eu lembro que eu vi uma vez, não quero me alongar nisso, mas uma vez eu vi uma coisa muito bonita de um dramaturgo. Ele diz o seguinte: quando ele tem certeza de tudo que ele vai fazer no espetáculo, ele já nem faz porque vai dar errado. E olha, outro dramaturgo me disse uma coisa mais ou menos semelhante. Há muitos anos atrás, eu estava conversando com o Antunes Filho, eu trabalhava no Estadão nessa época, e conversando com ele, e ele disse uma coisa assim que é muito boa, que é muito, que tem muito, vai muito ao encontro disso que você está dizendo, né? Corrobora isso que você disse. Ele disse: você já notou, ele me disse, que toda grande obra de arte tem um cisquinho? Um cisquinho. Quer dizer, ele estava falando tanto da grande obra do Shakespeare, quanto enfim, as coisas dos grandes dramaturgos brasileiros, tal. Mas também, e a gente nota que esse cisquinho é o que muitas vezes nos incomoda e nos atrai absolutamente para uma obra, por exemplo, como a do Goya, com seus cisquinhos. Exatamente. O que eu imagino muito, eu acho que sempre quando eu me lembro uma vez que eu também estava pintando, na época que eu pintava, um galerista veio olhar minhas coisas, né? Ele olhou, e disse, e no final ele disse um negócio estranho, que na época, para mim, foi muito estranho. Ele disse o seguinte: ó, eu não estou conseguindo entender. Eu não estou conseguindo entender o que é essa pintura, para onde vai. Aí eu digo: mas veja, nem eu não tenho a menor ideia para onde vai. Eu estou aqui também buscando as coisas. A gente não tem, a gente... Então, realmente, eu acho que toda a obra, ela tem, quando a obra tem esse questionamento, é natural que ela tenha isso. Você sabe que o Borges tem um conto que mais ou menos é isso. Ele conta de um camarada que encontrava muitos defeitos no Don Quixote, no Cervantes. Encontrava muitos defeitos. Eu não me lembro desse conto, mas é um dos contos mais famosos do Goya. E ele diz assim: eu vou reescrever o Don Quixote. Eu vou fazer como eu acho que o Don Quixote deveria ser. E depois de um certo tempo, ele chama o Borges e diz: olha, fiz. Acho que agora o Don Quixote saiu como deveria sair. E daí daí o Borges lê o Don Quixote dele e ele diz: era exatamente igual ao que o Cervantes escreveu. Era exatamente igual ao que o Cervantes escreveu. E daí tem uma outra frase também do Borges, que eu acho que é um escritor fora de qualquer discussão, mas que é muito, muito interessante, que ele diz assim, que ele gostaria, né, que o Shakespeare não escrevesse tantos sonetos defeituosos quanto ele escreve. E certamente, se ele resolvesse corrigir os defeitos do Shakespeare, ele não faria diferente do que o Shakespeare fez. Essa que é a questão. Tem uma história bonita, viu, Wayne? Tem uma história bonita que eu acho que vale a pena também. Também de um ator chamado... De quem? É um ator que fazia... Um ator japonês que trabalhava na companhia do Peter Brook e que escreveu um livro chamado O Ator Invisível. Ele conta uma história muito bonita, que eu já contei algumas vezes assim para alunos, né, que eu acho que fala muito disso. Né? Ele dizendo que ele foi no festival daquelas teatros japoneses, que são aqueles teatros muito tradicionais, com aquele vestimenta, aquele vestual, etc. Ele foi lá e assistiu um grande ator, né, com uma grande companhia, e que o ator tinha uma cena, que era a cena principal, onde ele fazia vários gestos e no final mostrava a lua, né? E ele ficou absolutamente extasiado com aquilo, com toda a representação, com o cenário, com tudo, né? Coincidentemente, passou o festival
E teve, assim, uns grupos amadores que continuavam representando algumas coisas depois do principal. E ele resolveu assistir algum desses amadores. Um desses amadores, a peça era a mesma que aquele beija-flor tinha feito. Só que era uma coisa amadora. Ou seja, as roupas não estão preparadas, etc. E tal, etc. E tal. E ele foi lá num dia à noite e assistiu. E ele disse o seguinte: acredite se quiser, naquele dia eu vi a lua. Naquele dia? Eu vi a lua. Ah, Ele chegou e disse: ó, realmente, o grande ator era incrível, o espetáculo era incrível, eu realmente saí impressionado com o espetáculo. No outro, eu não fiquei tão impressionado com o espetáculo, mas eu saí de olha lá que realmente vendo a que lua, interessante. né? Então, é Eu muito. uma vez, deixa eu só aduzir a isso. Eu estava conversando com o Eleazar de Carvalho, no tempo que eu fazia crítica lá, e o Eleazar me contou uma história que eu achei muito interessante. Ele disse: olha, esse negócio de a gente estar muito preso, muitas vezes, às partituras, a gente não descobre certas coisas. Eu fui ver um concerto da Filarmônica de Minas Gerais com a Filarmônica de Minas Gerais com um regente que eu logo vi que era amador. Não era bom. Era um regente que tinha lá muitos defeitos, um regente alemão. Não o de hoje, é um regente alemão, isso faz muitos anos. E ele disse, mas quando ele fez a Sinfonia 40 de Mozart, ele começava ela começa com uma Ana Cruz, ela começa no tempo fraco. E o que ele viu era que o camarada dava uma pequena acentuação, ou seja, não fazia tão fraco quanto tararim, pararam, tarará, tarará. Ele disse, engraçado que aquilo ficava muito bonito. Quer dizer, o amador, afinal de contas, acabou me chamando a atenção para um aspecto, para um erro, que seria um erro, mas que ficava bonito. E eu conversando agora, no ano passado, com o Minchuk, fazia anos que eu não via o Roberto Minchuk, o regente da Sinfônica da Sinfônica Municipal, e fizemos uma festa, tal, fazia muitos anos que a gente não se via, e começamos a conversar sobre música, evidentemente, naturalmente, e daí ele me disse uma coisa que eu acho que ele ouviu, ou deve ser dele mesmo, mas que ele ouviu do Kurt Masur, que o Kurt Masur disse, olha, passadas todas as regras e a obediência a elas, o que a gente deve considerar é se é bonito ou se não é. Entendeu? Quer dizer, de repente um concerto lá, a coisa não está perfeita, mas de repente você diz, mas meu Deus, que coisa bonita, que coisa linda. Lá com uma pequena desafinada, a perda de um tempo lá que algum músico perdeu, tal, essa coisa, e no entanto aquela maravilha. Eu estava outro dia escutando justamente uma gravação de uma rádio, eu acho que sueca, e eu estava achando aquilo de uma beleza. Eu digo, mas que coisa mais bonita que eu estou ouvindo. E daí veio o anúncio, você vê, eu nem sei quem é o regente e não sei que orquestra é. E foi uma das coisas, tocando Beethoven. Eu digo, mas que coisa maravilhosa, sabe? Que coisa maravilhosa. E não que a gente deva procurar. Existem pintores, existem músicos que fazem esse cisquinho, mas é proposital e você sente que aquilo ali foi posto propositadamente. Eu acho que uma das coisas que a gente, assim, até que a gente que ensina, né, no meu caso, que sou professor também, né, uma das coisas que a gente tenta tornar mais claro para a pessoa que está fazendo é que boa parte da dificuldade que a pessoa que está aprendendo possui, são essas dificuldades que vão dar, de fato, aquele tempero, aquela coisa toda. Né? Muitas vezes você pega um aluno que tem uma grande facilidade e rapidamente ele pasteuriza as coisas, porque é muito difícil. Uma das coisas que para mim foi muito difícil
e que meu professor, o Vanacker, né, insistiu muito, é que como eu tinha muita facilidade, era muito fácil eu acabar num padrão acadêmico, clássico, etc. O perigo da facilidade. Exatamente. Então, às O vezes perigo da facilidade. a dificuldade é justamente aquele ingrediente que possibilita, o Van Acker falava em handicap. Ele dizia o seguinte, que quando a pessoa tem ali algo que ele tem que atravessar, uma dificuldade extra que ele tem, é através daquele caminho que ele constrói uma identidade. Porque ele tem que achar um caminho. Ele dava muito exemplo do Aleijadinho, né? Ele dava muito exemplo do Aleijadinho, que ele disse que o Aleijadinho, justamente com a doença, a partir da doença, ele vai tendo que achar formas de continuar trabalhando e, provavelmente, essa superação dentro da própria dificuldade do handicap é que faz da linguagem dele uma linguagem tão própria, tão particular. Você notou? Você já notou, claro que já notou, que todos os personagens do Aleijadinho têm um defeito, né? São desequilibrados, têm um aleijão. Lógico. Agora, a questão do Aleijadinho é super complexa e valeria assim um super papo com relação a isso, porque é muito incrível. Enio, estou sendo avisado aqui que falta 5 minutos. Quer conversar um pouquinho mais? A gente emenda depois. Pode ser? Não. Eu acho que tá. Eu não sei. Eu tô muito orgulhoso aí de estar vendo até algumas pessoas que eu não esperava. Eu acho que a Bruna, documentarista, que é uma moça que pretende fazer aqui um documentário aqui sobre mim, e, enfim, várias pessoas, o pessoal da turma da Feijoada dos Amigos, onde está o Sérgio Gomes, estão os vários amigos lá, não sei, estão vendo aí, então, o que me dá muito orgulho. Mas quando você falou disso, é só para a gente encerrar, então, a conversa, era isso que deixava os pintores impressionistas, que tinham aquela... que eram quase que eram virtuosísticos, chegarem na frente de uma tela do Cézanne, que mostra exatamente que esse virtuosismo é uma bobagem, e ficavam encantados, né? E que é ainda hoje o que nos encanta no Cézanne, né? A gente olha para aquilo e diz, ué. Né? Tem uma frase do Matisse que diz o seguinte, quando ele começou a procurar aquele despojamento todo, ele dizia, se o Cézanne estava certo, eu também vou estar, eu também estou. Então, essa coisa toda eu acho que talvez seja o mais difícil de ensinar, que é aceitar a própria... Mas deixa eu só comentar aqui, eu acho o seguinte, eu acho que uma das coisas que mais faltam para a gente que trabalha com pintura, escultura, com essa coisa das artes plásticas, é justamente que a questão da pintura esteja viva, né? Então, as pessoas veem a pintura, gosto, não gosto, mas é tão importante que haja assuntos sobre isso, que as pessoas conversem, vejam. Tem aqui o Guilherme falou aqui, por que vocês não fazem uma visita a um museu online? Não sei se é possível a gente visitar ao mesmo tempo um museu e comentarmos. Porque realmente a grande questão, acho que é essa. Acho que as escolas já não fazem isso, as pessoas, vamos dizer, gostam, não gostam, muito tempo na internet, e não se aproximam e não aprofundam o olhar e a percepção sobre essa coisa que é a pintura, o desenho, a escultura. E realmente fica difícil usufruir das coisas que a gente faz. Então, para a gente que trabalha com isso, é tão importante poder falar sobre os pintores, falar sobre os escultores, falar sobre essa prática, e se ir olhar e ver, ter acesso a essas coisas. E acesso ao vivo. Infelizmente, pode vir 3D, 5D, 10D, não é nunca a mesma coisa que estar diante de pintura. Não. Não é a menor possibilidade. Isso dá E o pior é que agora, na quarentena, né, nós não podemos fazer isso. Sairmos, por exemplo, lá para o MASP e ficarmos fazendo comentários tete a tete lá, fazendo esses comentários no MASP. Mas eu acho que é uma ideia boa. Acho que é uma ideia muito... Acho uma ideia. Né? Agora, Enio, isso que eu fico aqui para os amigos aí, que bom, muitos de vocês conhecem o Enio, a cultura do Enio,
Mas, ó, vale a pena demais aí a gente se reencontrar logo, logo, já, Ah, já, já. Meu Deus do céu. Logo, logo. no piscar de olhos. Eu estava comentando com o Mirim e com. Se nós sairmos dessas ilesos, digamos assim, nós vamos tomar um porre que vai ser fenomenal. Ó, Não que tem Deus te como ouça. não. Eu quero estar junto. Eu quero estar Mas, junto. claro. Nós vamos ter que, de qualquer maneira, comemorar a vida. Não tem jeito, não tem jeito. Tá Tá bom? bom. Tá Tá bom. bom. Temos mais 4 minutos aí, Aninho. É isso aí. Quanto? Mas vamos. Temos mais 4 minutos. Ah, tem 4 minutos ainda. Aproveitar. Mais 4 minutos. Dá um abraço aí todo mundo aí. E é isso mesmo. Agora, espero que você esteja bem também, aproveitando aí para produzir bastante, que a É, gente possa logo, logo ver mais coisas. é verdade. Eu vou ter que. Quer dizer, essa prisão ah, compulsória, né? Essa prisão aqui, voluntária, essa prisão voluntária, essa prisão domiciliar voluntária a que nós estamos nos submetendo, de repente, eu não quero meter política no meio, mas veja só, o Lula ficou 4 anos numa salinha deste tamanho, entende? Sabe? E saiu um homem ainda melhor do que ele era, na minha opinião, né? Não vou aqui discutir, eu sei que tem gente que odeia o Lula, mas, de qualquer maneira, quero ressaltar que nesta prisão compulsória, aqui nessa prisão a que estamos submetidos, me faz admirar muito um homem que foi preso, que eu acredito que injustamente, e que mesmo assim saiu de lá dando lições de como superar as coisas. Eu acho que não adianta a gente espernear, porque essas alturas nós temos que aceitar isso aqui e vamos ver se nos saímos bem disso. Né? Vamos ver se nos saímos bem. Vamos Eu aí. já estou, Acho que confesso que eu já estou um estamos. pouco de saco cheio, mas o que se vai fazer? Não adianta nada, né? Não se tem nada Eu, a fazer. semana que vem, eu volto a produzir. Vou voltar de novo a fazer algumas esculturas. Já estou voltando a pintar aqui e logo, logo vão Ou, ter novidades aí. e daí, então, vamos nos encontrar. Daí eu quero ver o que você Isso. está fazendo. A próxima vai ser eu mostrando o que eu estou fazendo. Muito bem, muito bom. Muito bom. Bom, Um abraço para todo mundo aí. um abraço também, um beijo na alma. Tchau. Tá, feliz quarentenas para todos nós. Tá bom? Valeu. Um grande abraço. Tá.